Olá, pessoal. Essa é uma aula gravada do nono ano. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo de expressões algébricas e equações do segundo grau. Para começar, o tema de hoje é a aula sobre produtos notáveis. Até esqueci de colocar aqui, né? Mas a aula de hoje é sobre produtos notáveis. Bom, então, para começar, né, vamos relembrar alguns conceitos aí, só para vocês ficarem um pouquinho mais espertos sobre o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica, ela vai ser um termo composto por uma letra e um coeficiente. Então, vamos acompanhar aqui. Eu vou só mostrar para vocês rapidamente essa letra C, depois eu retomo o nosso primeiro conceito aí, a gente volta no início de produtos notáveis. Então, se a gente pega aqui esse exemplo da letra C, nós temos aqui esse trinômio no final, né? 4x2 mais 12xy mais 9y. Cada um desses termos aqui, nós vamos dizer que é um monômio, composto por um coeficiente e uma parte literal. O coeficiente é a parte numérica, que no caso aqui é o 4, o 12 e o 9, e uma parte literal, que nesse caso aqui eu tenho x2, tenho xy e tenho y ao quadrado. Nós dizemos que o grau de um monômio ou de um polinômio, ele é dado pelo maior expoente que eu tenho dentro da minha expressão. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, o expoente é 2. Se o expoente é 2, então o grau do meu monômio é 2. Aqui eu tenho x e y, eu vou somar os expoentes, então 1 mais 1 é igual a 2. E aqui eu tenho y2, então o meu grau também vai ser 2. Se eu tivesse um caso, por exemplo, essa letra B, em que eu tenho x ao quadrado, x e x elevado a zero. Lembra que todo número elevado a zero é igual a 1, então nós sempre podemos dizer que o número ele está multiplicado por 1, já que ele é o elemento neutro aí da multiplicação. Então, nesse caso, eu tenho 25 vezes x elevado a zero. Então, o grau desse monômio é 0, o grau desse monômio é 1 e o grau desse monômio é 2, que são os expoentes. Porém, o grau do meu trinômio inteiro, ou seja, dos 3 monômios, o grau desse trinômio é 2. Por quê? Porque o maior expoente dentro da minha expressão é o 2. Então, pronto, estamos relembrados aí sobre o que é monômio, o que é grau de um monômio, grau de um polinômio, né? Ah, só faltou uma coisa. Nós dizemos que um monômio, ele é uma expressão, né? Ele é um termo composto apenas por um produto entre variáveis e coeficientes numéricos. Então, é o que eu falei com vocês, que eu tenho o coeficiente e a parte literal. A parte literal são as letras, que são também as variáveis do meu problema, e o coeficiente é a parte numérica. Quando eu tenho a soma de dois monômios, né, que é, por exemplo, aqui, ó, se eu esqueço esse 9y ao quadrado e considero só o 4x2 mais 12xy, eu tenho um binômio. Eu tenho a soma de dois monômios. Aqui, ó, a gente está dando uma conferida aqui, ó, A2 mais B2. Esse A2 mais B2 aqui, eu posso dizer que é um binômio. Quando eu tenho 3 termos, a soma de 3 monômios, eu digo que eu tenho um trinômio. Então, nesse caso, nós temos um trinômio, aqui em cima nós temos um trinômio e aqui em cima nós também temos um trinômio. Quando eu tenho 4 termos ou mais, eu digo que eu tenho um polinômio. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, eu consigo enxergar 4 termos, porém esse não é um polinômio,
porque aqui eu faço a redução, né? AB mais AB é igual a 2AB, então eu consigo reduzi-lo a 3 termos. Se eu reduzi-lo a 3 termos, ele não vai ser um polinômio mais, ele vai ser um trinômio. Beleza? Estamos relembrados? Então, vamos começar com o conteúdo de hoje. Produtos notáveis. O primeiro caso que nós vamos ver é o quadrado da soma de 2 termos. E para isso, eu trouxe uma tabela para a gente fazer uma comparação aqui entre o quadrado da soma, ou seja, eu tenho uma soma e eu vou elevar ao quadrado esta soma. E a soma dos quadrados, porque eu tenho uma soma em que 2 números são elevados ao quadrado. Então, vamos fazer essa comparação. Eu tenho aqui, nessa tabela, valores que eu arbitrei, né, que eu atribuí à minha variável A, e valores que eu atribuí à minha variável B. Vamos trabalhar primeiro aqui o A mais B ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma, e depois a gente verifica o segundo caso. Então, aqui, vamos lá. Eu tenho o menos 2 e o mais 2. Se eu somar esses dois termos, eu tenho que mais 2 menos 2 é igual a 0. Então, aqui, A mais B ao quadrado vai ser igual a 0 elevado ao quadrado, que é igual a 0. No segundo caso, eu tenho 0 mais 1 elevado ao quadrado. Se eu somar 0 mais 1, eu tenho 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. No meu terceiro caso, eu tenho 3 menos 1 elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho que 3 menos 1 é igual a 2, e 2 ao quadrado é igual a 4. E, por último, nós temos aqui 4 e menos 2. Se eu somar 4 e menos 2, eu tenho aqui 2, e 2 ao quadrado também vai ser igual a 4. E agora, vamos olhar aqui, essa coluna foi a coluna do quadrado da soma, ou seja, eu vou elevar ao quadrado a soma. Agora, nós vamos fazer a soma dos quadrados, ou seja, eu vou somar 2 números que estão elevados ao quadrado. Então, primeiro eu vou elevar ao quadrado para depois somar, ao invés de eu fazer como eu fiz anteriormente, que eu somei para depois elevar ao quadrado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui menos 2 elevado ao quadrado. Opa. Mais 2 elevado ao quadrado, que é igual... 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado é 4. E 2 elevado ao quadrado também é 4. Então, eu tenho 4 mais 4, que é igual a 8. No segundo caso, eu tenho 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai ser igual a 0 mais 1, que é igual a 1. No terceiro caso, eu tenho 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é igual a 9. 3 ao quadrado, 9, mais menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, essa soma vai ser igual a 10. E, por fim, eu tenho aqui... deixa eu só fazer uma coisa, vou aumentar um pouquinho a largura dessa última coluna. Pronto, para ficar um pouquinho mais bonitinho aqui o espaçamento. E, por fim, eu tenho aqui 4 elevado ao quadrado mais menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 16 mais 4, que é igual a 20. Então, pronto. Se eu comparar aqui, então, esses números aqui, eu vou até marcá-los de amarelo. 0, 1, 4 e 4.
e do lado de cá eu vou marcar com outra cor. Vou marcar de verde. 8, 1, 10 e 20. Nós percebemos que em todos os casos eu tenho uma diferença. Então não é a mesma coisa, eu não digo que é a mesma coisa eu fazer o quadrado de uma soma e eu fazer a diferença de dois quadrados. Aqui, por exemplo, no primeiro caso, eu tenho que a mais b ao quadrado, se a é igual a menos 2 e b é igual a 2, vai ser zero. Já a mais b ao quadrado vai ser aqui 8. Nesse segundo caso, vão ser iguais, tanto o quadrado da soma como a soma dos quadrados. E por que que vai ser igual? Porque aqui eu tenho o zero, que é o elemento neutro da adição, e além dele ser o elemento neutro da adição, eu tenho ainda que o zero elevado ao quadrado é igual a zero. Então, nesse caso, se eu somar aqui, eu vou ter uma soma com o número zero, e aqui eu também vou ter uma soma com o número zero. E se a gente for parar para pensar, se eu tenho um binômio cujo coeficiente de um dos termos é igual a zero, eu não tenho um binômio, porque, na verdade, quando eu reduzir esses termos desse binômio, eu vou chegar a um monômio, porque zero vezes qualquer número é igual a zero. Zero é o elemento nulo da multiplicação. Se eu multiplicar qualquer número por zero, eu vou ter zero. Então, se eu colocar zero em um binômio, na verdade esse binômio ele deixa de ser um binômio. Ele vai passar a ser um monômio. Então, por isso é que nesse caso, tanto faz eu fazer a soma de um quadrado ou o quadrado ou a soma de dois quadrados, né? Ou isso. Tanto faz eu fazer o quadrado da soma ou a soma de quadrados quando um dos termos é o zero. Mas em todos os outros casos, nós percebemos que existe uma diferença. E bom, pessoal, nós estamos falando aqui, ó, eu vou dar mais um exemplo para vocês, porque aqui nós tratamos de números negativos. Então, eu vou dar mais um exemplo para vocês com números positivos. Se eu tenho aqui o número 3 e o número 3, e eu coloco, aliás, eu vou colocar o 2 e o 2. Lá em cima eu coloquei menos 2 e 2, então aqui eu vou colocar 2 e 2. Eu vou colocar dois números iguaizinhos para provar para vocês que ainda assim vai ser diferente. Então, se eu somar 2 mais 2, eu tenho que 2 mais 2 é igual a 4. Então, qual vai ser o quadrado da minha soma? 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Vou marcar, vou até copiar esse 4 daqui, para ele já vir amarelinho. Pronto. Já aqui eu tenho uma soma de dois quadrados. Então, eu vou somar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a 4 mais 4, que é igual a 8. Então, mesmo quando os dois números são positivos, a gente consegue ver aqui que a soma que o quadrado da soma de dois termos é diferente da soma de dois quadrados, ainda que as expressões, que as variáveis sejam as mesmas a e b. Beleza, pessoal? Então, vamos agora deduzir qual é o quadrado da soma de dois termos. Bom, vamos acompanhar esses exemplos. Eu tenho aqui a mais b elevado ao quadrado. E quando a gente eleva um número ao quadrado, a gente diz que é esse número vezes ele mesmo, né? Todo número elevado ao quadrado é igual ao produto desse número por ele mesmo. Então, 4 vezes 4, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Da mesma forma, a mais b ao quadrado é igual a mais b vezes a mais b. E aí aqui nós vamos aplicar aquela propriedade, que é a propriedade distributiva, vou desenhar aqui para vocês, da adição em relação à multiplicação, ou da multiplicação em relação à adição, confundo. Bom, vamos lá. Aqui eu posso fazer a regra do chuveirinho, né, que é a propriedade distributiva.
Então, eu tenho aqui que eu vou fazer esse produto e eu vou fazer também esse produto aqui. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB também, ou BA, né? A ordem dos fatores não importa. E B vezes B, B ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Então, aqui eu tenho que, se eu reduzir esse polinômio aqui, na verdade ele não é um polinômio, né? Mas se eu fizer a redução desses termos, eu encontro A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, que é o que está expresso aqui no finalzinho. E, bom, vamos acompanhar outros exemplos. Fazendo aqui 5 mais x elevado ao quadrado, aplicando a mesma propriedade distributiva. Então, eu tenho 5 vezes 5, 5 ao quadrado. 5 vezes x, 5 vezes x, x vezes 5. Outra vez, 5 vezes x, então aqui 2 vezes 5 vezes x. E aqui, x vezes x, x ao quadrado. Então, eu tenho aqui 25 mais 10x mais x ao quadrado. E se eu fizer de novo aqui embaixo, mesmo princípio, princípio da aplicação da propriedade distributiva. Se eu aplico a propriedade distributiva, eu vou chegar que aqui é 2 vezes x elevado ao quadrado, mais 2 vezes 2x vezes 3y mais 3y ao quadrado. Que reduzindo, eu tenho 4x ao quadrado mais 12xy mais 9y. Então, aqui, a gente começa a perceber que existe um padrão nesses produtos. Quando eu calculo esses quadrados, eu consigo encontrar uma certa regularidade. Eu sempre tenho aqui o quadrado do primeiro, ó, 2x ao quadrado, 2x elevado ao quadrado, 4xy. 5, se eu elevar ao quadrado, 25. A ao quadrado, A2. E a mesma coisa no final do trinômio. No final do trinômio, eu sempre tenho o segundo termo ao quadrado. B2, x2 e, nesse caso, 3y ao quadrado, que é 9y2. Então, e aqui no meio, eu tenho também uma regularidade, que eu tenho 2AB, aqui eu tenho 2 vezes 5 vezes x, e aqui eu tenho 2 vezes 2x vezes 3y. Então, como eu posso falar aqui que é essa regularidade? Qual é o meu padrão? O padrão é por isso que a gente chama de produto notável, porque se eu olho visualmente e consigo identificar que este é um quadrado da soma de dois termos, eu sempre vou dizer que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, aqui, se você usar o padrão, você consegue fazer os cálculos mais rápido, né? Então, por isso que aqui eles colocam já no segundo exemplo 2 vezes 5 vezes x e x ao quadrado no final. E embaixo, 2 vezes 2x vezes 3y. Por quê? Porque se você usar esse padrão, você consegue fazer os cálculos mais rápido. Então, vamos continuar aqui, que agora eu vou demonstrar geometricamente para vocês que aqui eu tenho uma diferença entre o quadrado da soma e a soma de dois quadrados. Aqui, vamos lá, eu chamei isso aqui de... Peraí, vamos lá. Vou usar essa cor amarela aqui. Opa, tem mais cores. Então, eu vou usar a cor certinha. Vou usar esse laranja aqui. Ok. Então, vamos lá. Eu digo que eu tenho aqui A ao quadrado. Esse aqui é a minha medida A. E aqui eu tenho A ao quadrado. Ficou um pouquinho fora, mas espero que vocês compreendam. Então, aqui eu tenho A ao quadrado, que é essa região aqui, a área dessa região aqui.
Aqui embaixo, se aqui eu tenho B e aqui eu tenho B, eu posso falar que eu consigo formar um quadrado aqui, ó. Um quadrado cujo lado é B. Ou região que eu possa expressar por B ao quadrado. Então, eu vou pintar aqui também essa região. Eu tenho aqui B. E eu tenho aqui que esse lado aqui, ó, também, esse lado tem a medida B e esse lado aqui também tem a medida B. Então, aqui essa região é definida por... Peraí. B ao quadrado. E essa primeira região aqui é definida por A ao quadrado. E do lado de cá, se eu considero que isso aqui é igual a A mais B, esse lado inteiro aqui, ó, vou marcar aqui, esse lado inteiro, ele mede A mais B. E esse lado aqui também tem a medida A mais B, ou seja, aqui eu tenho uma soma, né? Se eu calcular qual é a área dessa região, se eu quiser expressar qual é a área dessa região aqui, eu tenho que toda essa área aqui que eu tô pintando de amarelo, toda essa minha área aqui, sai um pouquinho. Uhum. Toda essa minha área aqui é uma área... Deixa eu ver se eu consigo. Olha, consegui. Toda essa área aqui é dada por A mais B elevado ao quadrado. Toda essa região amarela. Então, vocês conseguem perceber que é diferente eu falar em A mais B ao quadrado e eu falar em A2 mais B2? São regiões geometricamente diferentes, assim como a gente demonstrou numericamente, que é diferente a soma dos quadrados e o quadrado da soma. Então, resumindo, quando eu tenho o quadrado da soma de dois termos, sempre que eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu tenho por padrão essa expressão aqui. Eu tenho, deixa eu marcar aqui, o quadrado do primeiro somado a o dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo, somado ao quadrado do segundo, que foi o que eu falei aqui com vocês. Ó, eu tenho o primeiro termo, tenho o segundo termo, então eu sempre vou ter aqui A2, que é o quadrado do primeiro, mais 2AB, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou o dobro do produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, se a gente viu aqui que o quadrado da soma de dois termos ele tem um padrão, a gente consegue demonstrar também que o quadrado da diferença de dois termos também tem um padrão. E aqui eu trouxe para vocês também uma tabela para a gente verificar essa diferença. Novamente, eu tenho aqui o quadrado da diferença e a diferença entre dois quadrados. Por que eu falo diferença entre dois quadrados? Porque eu tenho uma diferença, subtração também é chamada de... o resultado de uma subtração também é chamado de diferença. E aqui eu tenho, então, essa comparação para a gente fazer.
Se eu tenho menos 2 e o número 2, e se eu faço uma subtração entre eles, eu encontro menos 4. Então, aqui eu tenho menos 4, e se eu elevar menos 4 ao quadrado, eu chego ao resultado 16. Se eu tenho 0 e 1, 0 menos 1 é igual a menos 1, e menos 1 ao quadrado é igual a 1. No terceiro caso, eu tenho 3 menos 1, que aí trocando o sinal, eu tenho 3, se eu trocar o sinal aqui, mais 1 é igual a 4, e 4 ao quadrado é igual a 16. E aqui, nesse caso, eu tenho 4 menos 2, então eu vou trocar o sinal também, e eu vou ter ao final 6. 6 ao quadrado é igual a 36. E do outro lado, será que eu tenho também uma regularidade? Então, vamos verificar. Eu tenho aqui menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4, mais 2 elevado ao quadrado também é 4. Opa, também é 4. E aqui eu tenho uma diferença, então 4 menos 4 é igual a 0. Eu tenho 0. 0 ao quadrado é igual a 0. Menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, eu tenho que essa diferença entre os dois quadrados vai dar menos 1. Terceira alternativa aqui, terceira linha. 3 ao quadrado é igual a 9, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então, aqui eu tenho 8 como resultado. 4 ao quadrado é igual a 16, menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, eu tenho 16 menos 4, que é igual a 12. Então, novamente, nós conseguimos perceber aqui. Que esses valores eles não são iguais. Até mesmo no segundo caso, que foi aquele caso que lá em cima deu igual. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que eu tenho duas propriedades sobre o zero. Uma que ele é o elemento nulo da multiplicação. Então, eu acabo transformando qualquer monômio em zero. Eu anulo qualquer monômio, qualquer monômio, se eu coloco ele dentro do meu polinômio. Então, acaba que meu binômio vira um monômio, então vai ser igual a soma dos quadrados e o quadrado da soma. A segunda propriedade é que o zero, ele é o elemento neutro da adição. Se eu somar qualquer número com zero, eu vou continuar com o mesmo número. Então, por isso que o resultado ali deu o mesmo. Mas nesse caso, eu tenho uma diferença. Se eu tenho uma diferença, eu vou ter aí valores diferentes, até mesmo nesse caso. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente pode observar os exemplos até parecidos, né? Que eu tenho aqui a menos b ao quadrado. Então, novamente, aplicando a regra da propriedade distributiva, eu tenho aqui a vezes a vezes b vezes a, b vezes b. A vezes A2. A vezes B, aqui a gente tem que tomar cuidado com o sinal. Então, A vezes menos B é igual a menos AB. Menos B vezes A também é menos AB. E menos B vezes menos B, menos um número negativo vezes um número negativo é igual a um número positivo. Então, mais B ao quadrado. Então, aqui a minha expressão já mudou. Porém, ela só mudou em um pequeno detalhe. Ela mudou nesse sinal aqui, que eu vou marcar para vocês. Aqui em cima eu tenho um sinal positivo e aqui embaixo eu tenho um sinal negativo. Mas a minha expressão é a mesma. A única coisa que muda é o sinal. Então, aqui nós também percebemos um padrão. Vamos testar esse padrão nas alternativas B e C? Aqui eu tenho 3 menos x elevado ao quadrado.
Quadrado de 3, 9. Bem rápido. Menos 2 vezes 3 vezes x. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, menos 6x, confere, menos 6x. X ao quadrado, x ao quadrado. Tudo confere. Então, eu posso diretamente aplicar o padrão aqui, porque eu tenho que o quadrado da diferença entre dois termos também vai ter um padrão, que é o quadrado do primeiro menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou, como a gente gosta de simplificar com a nossa linguagem, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. Perdi o meu mouse. Aí, achei. 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Então, vamos tentar de novo esse padrão aqui. 2x elevado ao quadrado, 4x2, né? 2 elevado ao quadrado é 4, x ao quadrado x2, 4x2. Confere. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 12x, y, né? Tem que lembrar aqui, ó, multiplica os coeficientes, mas multiplica também a parte literal. Então, x vezes y, xy. E menos 3y elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, y ao quadrado, y2. Então, pronto. Novamente, nós temos aqui provado que o nosso padrão ele vai ser aplicado ao quadrado da diferença de dois termos. Então, aqui nós temos uma diferença, AB é uma diferença entre dois termos, e eu vou elevar essa diferença ao quadrado. Não vou elevar separadamente os números, eu vou elevar a diferença. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bom, aqui, quando a gente vai fazer aqui aquela regra do chuveirinho, né? O que o rapazinho fala aqui pra gente? Não se esqueça da regra dos sinais. Então, um número negativo vezes um número positivo, A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos BA, que são termos iguais, na verdade, né? Então, aqui a gente reduz para menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui que eu tenho um número negativo vezes um número negativo, eu tenho um número positivo. Então, por isso que eu consigo reduzir aí dessa forma esse trinômio. E o último caso que nós vamos estudar hoje é o produto da soma pela diferença de dois termos. Bom, então vamos aplicar a propriedade distributiva a uma soma multiplicada por uma diferença. Vamos ver aqui, eu tenho uma explicação, né? Eu tenho a soma entre dois termos no primeiro fator, né? Um produto ele envolve fatores. No primeiro fator, eu tenho uma soma entre dois termos. E no segundo fator, eu tenho uma diferença entre dois termos. Então, aqui eu tenho esse produto da soma pela diferença. E os termos são iguais. Eu tenho A e B, e do lado de cá eu tenho A e B. Só que aqui eu tenho uma soma e do outro lado eu tenho uma diferença. Então, se eu tenho produto da soma pela diferença, eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva. E aí eu chego aqui, ó. A vezes A, A2, né? A vezes A, A2. Vou mudar aqui a corzinha. A vezes menos B, menos AB. Vou mudar de novo. B vezes A, BA, que também é a mesma coisa de AB. E eu tenho aqui B vezes B, que a gente ainda não tinha multiplicado, né? B vezes B. B vezes menos B, aliás, menos B2. Então, deixa eu só... Então, aqui, ó, a gente percebe... Deixa eu só passar a borracha aqui. A gente percebe aqui que eu tenho dois termos que vão se cancelar. Né? Deixa eu passar a borracha em tudo. Vou marcar aqui para vocês só os termos que se cancelam. Porque eles são termos opostos. Então, eu tenho menos AB mais AB
é igual a zero. Cancelei aqui o menos AB com o mais AB. Então, eu tenho que o produto da soma, pela diferença de dois termos, é igual a uma diferença entre dois quadrados. Então, aqui, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou a diferença entre os dois números elevado ao quadrado, os dois termos A e B. Beleza, pessoal? Então, aqui, a última lâmina, né, para ficar na memória, eu tenho os três produtos notáveis resumidos. A2, A mais B elevado ao quadrado, que é igual a A2 mais 2AB mais B2. Aqui, o quadrado da diferença, eu tenho A2 menos, esse sinal aqui, ele vai vir para cá apenas, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E por último, produto da soma pela diferença entre os termos A e B, que vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou a diferença entre os dois quadrados. Beleza, pessoal? Dúvidas? Anotem para perguntar aí na nossa aula. E vejo vocês na próxima. Tchau!